Olá, galerinha que tá em casa, tudo bom? Depois desse feriadão de Páscoa, né? Que Deus Jesus renasça no coração de cada um de nós, né? Que a Páscoa ela nasça nas nossas casas, na nossa família, que a gente crie essa empatia pelo próximo, esse carinho, esse amor pelos nossos irmãos, tá? Então vamos lá. Vamos à gravação da nossa aula. Apostila de artes hoje, como vocês estão vendo aqui, nossa unidade 2 da nossa apostila. Vamos lá então para a nossa apostila de artes. Tá aí, ó, produzindo uma peça. Então, na aula passada a gente falou sobre teatro, né? Agora a gente vai aprender como que a gente faz uma peça de teatro, né? Então aí nós temos a professora da Dom Bosco, tá? E aí tem os alunos, né? A gente vai ver aqui a outra imagem do outro lado, certo? Cada um fantasiado, ó, outros criando cenário, né? Outros desenhando o cenário, desenhando as coisas que vão ser usadas na peça, os objetos. E aí a gente pergunta assim, em sua opinião, como é produzida uma peça de teatro, certo? Então a peça de teatro ela precisa de várias partes, né, para ela ser produzida. Então, durante a exposição de uma produção de um teatro, né, é muito demorado. Por quê? Porque vai ter que se fazer a história, se conhecer a história, se produzir o cenário, né, trazer os objetos, as roupas, né, os atores que vão encenar essa peça, né. Então, são várias partes que se divide uma peça de teatro e todas elas têm que estar em perfeito estado para que essa peça seja um sucesso. Você sabe quais são os profissionais que participam desse processo? Então nós temos aí, né, os atores, certo? O figurinista, o cenógrafo, que é aquele que vai gravar, o diretor, que vai conduzir a peça, o iluminador, produtor, né? Os técnicos, os atores, tá? Então todos esses são pessoas que ajudam aí nessa produção. É claro que se essa peça for mais simples, não precisa de tanta gente, né? Quais elementos utilizamos na criação de uma peça de teatro? Você reconhece algum na imagem? Então, são os elementos cênicos, né? Os figurinos, as roupas, os adereços, as fantasias, o cenário, né? Os objetos, os instrumentos musicais, certo? Então, esses são alguns aí dos elementos utilizados. Nós vamos aprender sobre eles agora. Vamos lá. Ponto de partida. Observe a imagem a seguir. Então, temos várias pessoas aí fantasiadas, certo? Cada um com a sua fantasia de coelho, de flor, né? Olha que legal. Então, aí a professora está encenando, tá encenando a peça de teatro, tá? Então, assim... Aí tem as perguntinhas. Como você descreve a situação retratada na imagem? Então, aí a professora está ensaiando, né, uma peça de teatro com seus alunos. Olha só, provando as fantasias, tá? Só um pouquinho. Se eu não me engano, o T tá lá na cozinha. Aquele T bom. Pra colocar ali, ó, na tomada. Vai ter que desligar o ventilador aí pra colocar. Certo? Então aqui, vamos voltar à nossa aula. Então a professora está ensaiando a peça teatral. Quais os elementos cênicos você reconhece? Então aí tem os figurinos, que são as roupas, né? As fantasias, ó. Aí eles estão experimentando as fantasias, né? Aí nós temos o diretor, que nessa casa no caso é a professora, quem é que está organizando essa apresentação. Para você, esses elementos são importantes para contar uma história do teatro? Justifique sua resposta. Claro que sim. Todos os elementos que fazem parte do teatro, não importa qual é a história, não importa o que esteja acontecendo, são elementos importantes, né, para que essa história seja bem representada aí durante essa peça teatral. Vou puxar a apostila para cá um pouco, ela está muito para lá. A peça e seus elementos. Então, o teatro tem o poder de encenar, de encantar, de agradar as pessoas, pois dá vida a histórias e nos permite brincar com a nossa imaginação, com o nosso faz de conta.
Então, o teatro é uma linguagem artística completa, pois envolve várias linguagens, como a cênica, que é a interpretação, encenação, a visual, que seria o cenário, figurino, a maquiagem, as fantasias, a musical, que seria a música, a trilha sonora, né, e os sons, os instrumentos utilizados, a literária, que é a história, a produção de texto, e a dança, que seria a expressão corporal, né, a forma de expressar a dança com o corpo, a música com o corpo. Aí tem a apresentação do espetáculo Saltimbancos, né, de Sérgio Bardotti e Luiz Henrique, adaptado por Chico Buarque, então grandes artistas, grandes autores aí. Assim como as outras linguagens, o teatro tem elementos próprios, que são importantes para o modo como se produz uma peça teatral. Então, entre eles estão os adereços cênicos, objetos que são usados durante a apresentação, né? E tem as aderecistas, que é quem produz, quem faz esses objetos. Então, entre as criações podemos citar a bolsa, os óculos diferentes, chapéu customizados e até a jarra ou vaso, qualquer objeto que esteja participando aí da encenação. A presença desses elementos em cena auxilia a caracterização dos personagens e da época em que a história vai ser contada, se é no passado, no presente ou no futuro. Muitas vezes, contos do passado são modificados para parecerem mais atuais, ou seja, próximos ao nosso tempo. E para que isso aconteça, às vezes é utilizado o vestuário, né? As fantasias são mais atuais, os objetos, tá? De olho. Pluft, o Fantasminha, de Ana Maria Machado, né? Produção do Tablado 2013, tem 57 minutos, né? Então, assim, você conhece a história de amizade de Pluft, um fantasminha que tem medo de gente, e Maribel, uma menina que foi raptada pelo pirata Perna de Pau? Para conhecer mais sobre as aventuras deles, assista a encenação desta obra escrita por Maria Clara Machado no perfil oficial do Grupo de Teatro Tablado. Está disponível aí neste site, tá? Neste site aqui que a prof colocou de azul, né? Quem quiser, quem tiver vontade aí, então de assistir essa peça, né? É só ir nesse site, certo? Que a peça vai estar disponível lá. Deixa a prof puxar a apostila para cá. Por outro lado, então, há espetáculos infantis, que há poucos cenários, figurinos e maquiagem, mas neles se destaca o uso da iluminação cênica. A sonoplastia, que é o conjunto de sons do espetáculo, como as músicas e os efeitos sonoros. Essas apresentações os atraem pelo trabalho de movimentação dos atores, pelos seus personagens e sua interpretação na história, como em espetáculos e teatros de boneco. É importante lembrar que a magia e o encantamento proporcionados por um espetáculo teatral são resultado do trabalho de uma grande equipe, composta de produtores, responsáveis por levantar verbas, elementos necessários, o diretor e seus parceiros, o cenógrafo, o figurinista, o técnico, além dos atores e o dramaturgo. Na moldura abaixo, desenhe algum elemento visual do figurino, um objeto do cenário, uma fantasia, certo? Para ser utilizado na produção de uma peça de teatro de um conto de fadas adaptado. Desenhe com capricho e finalize sua produção colorindo o que desejar. Então você vai escolher uma história, um conto de fadas, né? Um conto que você já tenha ouvido, que a sua mãe já tenha lido para você em casa. Você vai imaginar o cenário desse conto e você vai desenhar aí o figurino, as roupas, os objetos que você vai usar nesse teatro, os adereços, as fantasias, né, que você vai utilizar. Então, você vai desenhar aqui nesse espaço e pintar bem bonito. Olha só, aqui tem algumas ideias para vocês, ó, né, entenderem o que é para vocês fazerem lá em cima, ó. Aí tem duas ilustrações, uma apresentação teatral e aqui, né, é onde o camarim, onde os artistas ficam para se trocar, certo? Quais elementos cênicos você reconhece aí, né, nessas duas imagens, tá? Então, nós temos aí o cenário do fundo, né, aqui onde ela está apresentando o cenário, o ator, a atriz, neste caso, a fachada da casa,
Só a fachada, porque na verdade a casa não existe, é só a fachada, a frente, né? As flores, ó, que está no cenário, certo? A parte traseira da carroça, né? A luz, esse aqui, ó, que vai dar luz, né, nos atores, certo? E os instrumentos sonoros aqui, ó, que vão ser utilizados durante a peça teatral. Na 2. Quais elementos cênicos você reconhece na ilustração do camarim? Então, aí tem a maquiagem, né? Os figurinos, as roupas, os adereços, que são as fantasias, as fotos de referência, para eles poderem se vestir igual e se maquiar como está nas fotos, tá? Então, vocês podem estar colocando os adereços, as roupas, a maquiagem, as fotos, as fantasias, tá? Os adereços são essas utilitários, objetos que são usados junto com a fantasia, os acessórios, tá? Eu acho que os atores aparecem mais nesse tipo de teatro. Vamos lá, então. Enredo é a história que vai ser contada e o figurino são as roupas que serão utilizados, né, por essa história, pelos artistas que vão contar essa história. Então, os elementos cênicos são o figurino, né, e os adereços, que é o complemento do figurino, e os enredos, que é a história que vai ser contada, certo? Aqui pede pra gente se reunir com colegas, então essa atividade a gente não vai fazer agora, nesse momento, tá? Aqui, ó, tem imagens da produção de um teatro, né? Então, neste capítulo, nós aprendemos sobre os elementos de um teatro e suas funções em um espetáculo teatral. Agora, a proposta é criar elementos cênicos para a produção de um projeto, né? A gente vai desenvolver, sim, né? Na escola, projetos de teatro. Esse ano eu tinha tantos projetos, mas a gente teve que dar uma parada agora. Mas quando a gente voltar, a prof vai fazer com vocês um teatro, uma apresentação teatral lá na escola, tá bom? E a gente vai ver a apresentação. Então, a nossa aulinha de artes hoje é só até a página 23. Nós temos somente, né, as atividades aí da página 21. Você pode responder com as suas palavras. E da página 20, que você vai desenhar, então, os acessórios, objetos, né, a roupa da apresentação teatral que você vai imaginar, vai desenhar e pintar. Sendo assim, então, a gente finaliza a nossa aula de artes. Até amanhã na nossa live. Um beijinho e até amanhã.